A paz do Senhor, queridos ouvintes e praticantes da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez neste dia a vos trazer uma palavra memorável de reflexão para o nosso dia a dia. Queremos abordar o texto deste dia, livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 37. Porém, não irei ler todo este versículo, é só para a vossa meditação. Depois alguém pode ler em casa. Queremos apenas fazer uma reflexão desta passagem e apenas ler um texto, para assim abordar este texto. E nos diz, capítulo 10, versículo 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu de íntima compaixão. E o 34 vai dizer, e aproximando-se, atou-lhes a ferida, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Meus queridos e ouvintes da Palavra de Deus, nesta passagem podemos aprender a qual Jesus menciona esta parábola sobre a vida de um homem samaritano destacado entre os líderes. Porque a história vai nos dizer que descia um sacerdote, e este sacerdote, vendo o homem jogado no caminho, maltratado, ensanguentado, como a Bíblia vai dizer, semi-morto, passou de longe. Porque todo aquele sacerdote e levita que tocasse no corpo de um cadáver, ele ficava impuro pelaquele dia e teria que se lavar ao final do dia. Então a história vai nos dizer que esses homens eram muitos religiosos, eram muitos radicais naquilo que praticavam, a ponto de não exercer o padrão da misericórdia. Nessa passagem que Jesus nos fala é que o uso da misericórdia ela sobrepõe, ela é acima de qualquer religiosidade, de qualquer título que se possa ter. É por isso que vai abordar, porque o próprio Jesus ele vai falar isso àquela pessoa que indagou, que era o mestre, que era doutor da lei, era alguém que interpretava. Então a gente vê que Jesus explica ao doutor da lei que não importa se ele é doutor, se ele interpreta a palavra, não é importante se era um levita que servia e praticava os rituais, guardando a palavra e obedecendo o sacerdote, se era um sacerdote que praticava os rituais, atendia ao povo, pegava o sacrifício e oferecia diante de Deus. O importante era o exercício da misericórdia. Então eu quero dizer para vocês, queridos ouvintes, talvez muitos se indagam que não tenha acontecido nada na sua vida não tem crescido a ponto de ter títulos, de ter reconhecimento, de ser alguém notório dentro da sociedade. Alguém não olha para você com um olhar de muita alegria de dizer como você cresceu. É porque aqui o texto vai nos dizer que o exercício da misericórdia não vem para aqueles que têm títulos, ou deveria vir. Mas Jesus está explicando que não é aquilo que a gente demonstra ser que tem, é aquilo que a gente demonstra viver a vida que Ele nos deu. A história vai nos dizer que em contraste com o sacerdote e levita, pois ele já descia de Jerusalém, ele poderia vir muito alegre porque tinha servido a Deus, e poderia vir com um coração muito alegre e aberto para ajudar todos aqueles que precisavam, porque ele estava vindo da presença de Deus. Mas a gente vê que ele descia de Jerusalém, mas não descia da presença de Deus, porque na presença de Deus eles nunca estiveram. Eles apenas religiosos, eles guardavam a lei, mas não guardavam os preceitos que era necessário para viver a lei, que era a misericórdia e a justiça. Então a gente vê que Jesus, quando aborda essa história do bom samaritano, ele não coloca um judeu,
para contrastar com um sacerdote e um levita, ele coloca um samaritano. Por que o samaritano? Porque eu aprendo que Deus trabalha sempre com aqueles que não têm, com aqueles que é desprezado, com aqueles que é humilhado. Porque o samaritano, para quem conhece a história bíblica, vai entender que o samaritano é uma mistura de israelita com assírios e com outras nações, pois o reino norte, a Assíria havia invadido e resgatado muitos para levar cativo para a sua terra. E aqueles que foram resgatados viveram na Síria como cativo, mas aqueles restantes que ficaram em Israel, para que não ficasse desabitado, ele trouxe povos de outras nações para ali incrementar e crescer aquela nação. Então cresceram misturados. Então para o lado sul, que era Judá, eles não concordavam que aquele samaritano pudesse ser da mesma linhagem dele, porque havia uma mistura. E ali nascia um estigma de desprezo para aquele povo. Então Israel, para eles, era apenas o reino sul, que era Judá. O reino norte, que era os samaritanos incrementados com outras pessoas, eles não eram judeus. Então era chamado de cachorro. Este era o principal tema. Se alguém falasse com o samaritano, este alguém se tornaria impuro. Quando ele se encontrava com o samaritano, ele fazia uma diferença muito grande, ele passava lá. Então ele não poderia nem ao menos comunicar com o samaritano. Então Jesus, para mostrar o poder da compaixão, para mostrar que a compaixão não está naquele que aparenta ter, mas naquele que quer exercer o ministério. Eu quero consolar você com estas palavras. Você que é desprezado, você que é humilhado, você que alguém não dá nada por você, alguém que a religião despreza, alguém que o sacerdote não olha, alguém que o levita não o considera, você que é tido como um escárnio da sociedade, você é alguém para Jesus. Jesus os destaca este samaritano, o chamando de bom samaritano, porque a história vai relatar que certo homem chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter parte do reino do céu? E Jesus vai dizer: por que me chamas de bom? Só há um que é Deus. Então esse bom samaritano aqui, que era desprezível aos olhos de muitos, Jesus estava representando como ele mesmo, como Deus. Então o Deus aqui estava sendo desprezado, porque o Deus aqui era o uso da compaixão, o uso da misericórdia. É dizendo que o amor que ele tem por mim, por você, é independente da posição e do cargo que exercemos. A história vai dizer que este homem se destaca dentre muitos, porque o sacerdote desceu, mas a Bíblia não diz que ele desceu com algo. O levita desceu, mas a Bíblia não diz que ele desceu com algo. Mas este homem ia de caminho. Enquanto este descia, o homem ia. Este homem ia viajando, peregrinando, porque o desejo dele certamente era ajudar alguém, mas ele tinha destino a chegar. Mas no caminho ele não poderia ser atrapalhado, mas nada foi impedido. Nada impediu que se atrapalhe, porque ajudar alguém não é um trabalho para o bom samaritano. O bom samaritano, ele trazia algo diferente daqueles homens. O bom samaritano tinha vinho, o bom samaritano tinha azeite. O que eu acho interessante é que este viajante desprezado, ele tinha reserva por onde passava. A quem ele encontrasse, ele ali o ajudaria. A história vai dizer que ele desceu do seu cavalo. É um ato de humilhação, porque a Bíblia vai dizer que Jesus desceu do céu para morrer por nós. Ele desceu, ele colocou vinho nas feridas daquele homem. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu derramando seu sangue pela remissão das nossas feridas, nossos pecados, para curar nossas feridas. E a Bíblia vai dizer que ele untou também um óleo para poder cicatrizar. Isso estava dizendo que Deus também, ele estava dando o seu Santo Espírito para a vida daquele homem desprezível, quase dado por morto, que nem
ninguém tinha mais nada a falar sobre aquela pessoa. Mas o Senhor que não desiste de mim e de você, neste dia Ele vos fala através da sua palavra. Você que é desprezado para muitos, é precioso para Deus. Porque o Senhor sabe que você tem reserva. O Senhor sabe que em meio à tua dificuldade, à tua fraqueza, à tua impossibilidade, à tua falta de reconhecimento pelo povo, que ninguém vê você como nada, ninguém dá nada por você, mas o Senhor está dizendo que você tem reserva. Você tem vinho porque você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, e você tem óleo porque o Espírito de Deus habita em você. Seja consolado por esta palavra. Não se entregue à desilusão desta vida. Ainda que alguém não te veja, o Senhor te vê. Porque ninguém poderia falar de um bom samaritano, nem falar de um samaritano, imagine bom. Mas é o próprio Jesus, sendo judeu, que contrasta com aquela religião, mostrando que não é religião que vai levar o homem a Deus, mas é o uso da misericórdia e compaixão, e o uso de ter reserva. Porque quem serve a Deus tem reserva, e Deus não te despreza, samaritano. Ainda que você seja desprezado, o Senhor cuida das tuas feridas. Ainda que você tenha sido maltratado pelo pecado, tenha dado você por morto, o Senhor é o dono da vida e te restaura. Ele desceu para te fazer subir. É por isso que ele pegou o homem e botou em cima do seu cavalo e levou para uma estalagem. A estalagem é a igreja onde você está. Você está ferido, mas está sendo cuidado. O Senhor cuida de você com vinho e cuida de você com azeite. Deus está te consolando. Creia. O Senhor está guardando a tua vida, porque tu grande vai ser o testemunho que você vai dar do trabalhar de Deus na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e console uns aos outros com estas palavras. Compartilhe, dê um like e faça a obra de Deus crescer. Amém?